Paz por Dia, aí? professor. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Você tem treinado aí as ferramentas? Deu para fazer essa semana? E como que foi? Treinei, foi muito bom. Eu já vi diferença. Eu estou lendo mais rápido, mas assim, entre a leitura e a compreensão, eu acho que o que mais assim melhorou não foi nem o ritmo da leitura. O ritmo da leitura melhorou também, mas eu acho que assim a minha memorização está ficando melhor, sabe? É porque você trabalhou essa semana, a primeira, ela é para isso, né? É a Ah, então eu fiz finalidade, certo, né, professor? né? Então, lembra que eu falei que não adianta, na minha opinião, você chegar às 1.000 palavras para Vou lembrar depois agora. começar a treinar a compreensão, né? Sim, sim. Então, a gente começa primeiro aumentando uma compreensão, que a sua foi muito boa, se eu me lembro, né? Se eu não me engano, aqui na hora do teste. O nível de compreensão ficou em 52% e o palavras por minuto, 252 palavras por minuto. Então já foi um resultado excelente, tá? Mas esses 50 pode ser potencializado para 70, 85, né? Tá. Maravilha. É isso que eu quero. Aí, e qual foi o livro que você usou? Inclusive, ele está aqui, professor. Hoje de manhã eu já li. Hoje de manhã eu fiz até um teste. Assim, ó, eu estou lendo esse livro aqui, O Poder do Hábito. Poder É um do livro Hábito. muito bacana. Comecei a ler ele digital, mas depois eu vi que tinha ele físico em casa, eu preferi usar a versão impressa, e realmente até o próprio livro explica, né, a questão de se você pega um hábito e consegue fazer um estímulo virar um hábito mesmo, sua vida E pode você mudar. foi até qual página? Eu fui até a página 67. 67. 67. Você, no caso, já iria para 68 ou iria fazer a 67? Não, eu já li a 67 e iria para 68. Você consegue bater uma foto dessa página e mandar aqui? Claro, agora. Então, você fazia aquela coisa de ler durante 10 minutos e explicar durante 5? Sim, sim. Aí Você eu marcava sempre no relógio o tempo para ler? Ou seja, os eu 10 minutos, marcava no depois os relógio, 5? sim. Eu não cronometrava, mas eu marcava no relógio. Aí eu O sempre ficava, legal, sim. desculpa, o legal é você marcar no temporizador, porque aí ele apita quando acaba. E Hum, aí, nesse caso, você não tem que ficar preocupado em estar olhando toda hora se está acabando o tempo ou não, certo? certo. Aí, Perfeito. se ele lá pertinho, né, ele vai apitar, quando apitar, acabou. Vou Conseguiu fazer isso. mandar? Então, essa semana vai mudar a ferramenta, tá? Vamos anotar assim, por gentileza, ó. Nova ferramenta, barra compreensão, né? Ou seja, também vamos continuar fazendo o trabalho com compreensão, ele é fundamental. Então, na primeira semana, você lia 10 minutos, explicava 5 minutos em voz alta. A leitura não, a leitura era com os olhos. Nessa semana, número 1, escolher o livro. O que eu quero dizer com isso? Você já está lendo um livro. Você pode decidir mudar ou manter. Então, você já fez até algumas adaptações, que foi pegar o material de papel, não é isso? Uhum, Tá. Número 2, ler e explicar em voz alta. O ler é com os olhos, explicar é que é com voz alta. uhum. Ler e explicar o que leu em voz alta. E número 3, praticar por mais ou menos 10 a 15 minutos. Então, na primeira semana, nós fizemos o método dedutivo. Nesse é o indutivo. Então, no primeiro, eu tirava pressupostos, ideias, axiomas do que eu li em 10 minutos. Agora, não, eu vou ler um parágrafo e posso acrescentar minha opinião, relacionar a outras bibliografias, eu tenho que explicar, não só lembrar o que eu li. Então, isso é mais avançado. Eu leio pouco e falo muito. No outro, eu lia muito, falava menos. Porque 5 minutos também é bastante. Sim, sim, com Eu certeza. recebi a página do seu livro, tem até um desenho aqui, né? Sim, sim. E aí você vai ler, ó, o primeiro parágrafo tem 4 linhas.
cérebro ansioso, olha aí. Então, de todo mundo nesse mundo moderno, né? Então, tá aqui o texto que você está lendo, é essa aqui, né? Isso. Então, você vai ler a partir de A Simples Visão. A última do primeiro parágrafo é a palavra cigarro. Tá? E aí você pode ler. Se lê com os olhos? Sim, sempre. Leitura dinâmica nunca lê em voz alta, tá? A leitura em voz alta é quando eu vou ler para uma plateia. Como eu vou interiorizar ao invés de exteriorizar, eu sempre leio de preferência, você vai ver no futuro, de preferência até sem voz mental. Mas isso não é uma coisa que eu decido, é uma coisa que eu vou treinar para alcançar. Perfeito. Maravilha. Pode ler. Esse parágrafo é excelente para poder você conseguir conversar sobre o assunto. Sem ser pejorativo, eu descobri que isso é possível quando eu vi a minha esposa falando sobre uma coisa por mais de meia hora. Eu falei, quando o assunto é interessante, eu já entendi que dá para falar muito tempo, né, sem mudar o assunto. E aí que isso que me inspirou a criação desse exercício, sabe? Mas eu já vi que quando, né, olha só, tendencionei, né, para as mulheres, nada a ver, o homem também é assim. Mas quando eu leio um parágrafo de um livro, a tendência das pessoas é terem o branco, é desviar o assunto, é não conseguir ser objetivo, muito menos explicar. Então, há uma barreira, né? A gente entende ali como uma coisa catedrática, difícil. Na verdade, o livro é apenas a expressão do autor no formato de frases, letras, palavras, colocado num papel, seja ele digital, qual for. Depois dessa conversa toda que eu fiz, ficou bem mais difícil você explicar. Tá? Então, agora você vai não só falar o que estava aqui, mas vai tentar explicar o que estava escrito. Bem, o contexto dessa parte do livro fala exatamente sobre o cérebro e sobre a ansiedade das recompensas. Até agora o livro vem fazendo um correlacionamento a nível neurológico de como é que é uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Deixa é um estímulo qualquer, rotina é o que você faz para chegar naquele ponto. E recompensa é aquilo que seu cérebro entende como um presente e ele vai lá liberar os hormônios de prazer por estar recebendo aquilo. Pode ser um suco, que nem ele deu um exemplo aqui no macaquinho, ou pode ser uma dose de nicotina, como ele sugere aqui. Tá. Então, aqui... Você fez uma boa introdução, né? Contando um pouquinho até do que você já leu nas páginas anteriores. Agora você vai direto ao fato, né? Ou seja, Sim. O que o parágrafo fala, e aí a conclusão geralmente é uma opinião adicional, uma citação bibliográfica, um complemento do que você aplicou na sua vida pessoal, etc. Perfeito. Então, aqui ele diz que a simples visão do cigarro já é a deixa para que o cérebro já fique ansioso, para que ele tenha aquela recompensa. Então, logo ao ver o cigarro, a pessoa sente vontade de fumar. Em resumo, a grosso modo, é isso. Então, a palavra em resumo, trocando em miúdos, em poucas palavras, né? Você pode tirar do seu vocabulário quando fizer esse exercício. Você tem que trocá-las por anexando, complementando, um pouco a mais sobre o que eu li, acrescentando ao texto, eu diria, minha opinião, entendeu ou não? Tá, eu vou anotar tudo que o senhor falou. As frases reducionistas, nesse exercício, elas são removidas. Em resumo, poucas palavras, trocando em miúdos, fechando, concluindo, sem falar muito, nada disso. Entendeu? Tem que trocar pelos outros. Mas foi excepcional, mesmo você falando, resumindo, é isso. Porque a ideia não é resumir,
né? É ampliar. O senhor poderia repetir só as palavras-chave, acrescentando, anexando? Depende muito da cultura, né? Como você é de Brasília, não é isso? Você vai ter uma cultura misturada de todos os estados, né? Porque a política movimenta a cidade, então vem gente, né, trabalhar com os políticos, migrando de todos os estados do país. Então a gente tem uma mistura de tudo, né? Mas as frases reducionistas, né? Quando eu vou me expressar em público, se eu estou sentindo que a plateia está com pressa, aí você fala fechando, concluindo, em resumo, finalmente, né? Últimas palavras. Então, isso é legal. Mas no exercício que você vai fazer em voz alta para alguém ou alguma coisa, você lê um parágrafo, explica, lê mais um, explica, durante 10, 15 minutos, quando você for fazer esse exercício, você acrescenta, se precisar, em anexo, acrescentando um pouco mais, comentando o que o autor falou. Então, isso que eu trago é meu, né? Citando um adendo. Então, isso é para expandir o conteúdo. E, geralmente, a gente usa isso em conclusões, né? Conclusão, É né? só para você não cair na deixa, olha aí, usando o texto, e numa rotina de estar sempre reducionista, né? Fechando o conteúdo para menos possível, tá? Então ele fala, né? Como os hábitos podem se tornar repetitivos, se tornando vícios ou virtudes em nossas vidas. O caso Perfeito. específico é o do vício da nicotina, dizendo que o cérebro fica ansioso quando ele está acostumado com a substância e não a tem, e de acordo com essa rotina, ele precisa ou sente necessidade de estar usando essa substância. O simples fato de olhar o cigarro, né, já deixa o cérebro ansioso até que essa ansiedade aumenta a tal ponto que automaticamente a mão vai lá, busca o cigarro e faz o uso, fazendo aí, então, a compensação, e o cérebro entende aí como uma recompensa. Concluindo, né, e falando ainda um pouco mais sobre as expectativas aí do autor, identifica uma extrema necessidade, né, na vigilância das rotinas, Sim, porque através dela, no equilíbrio, né, a vontade passa, mas a nicotina vai ficar no sangue, não é é isso? verdade. A Sim. gente conseguiria administrar, ou seja, mudando o hábito pela alteração da rotina. E o que vai nos ajudar a mudar essa rotina? O controle do que ele chama de deixas, Controle de deixas. não é Perfeito, isso? Então, perfeito. assim, eu fiz uma introdução, aí falei do que o parágrafo falou, e aí eu fecho. Tá. Perfeito. Então, quanto mais você se misturar com o texto, mais criativa você fica, menos você esquece. A gente quebra a famosa curva do esquecimento. A gente quebra a curva do esquecimento quando a gente faz a introdução. Não, quando você fala e se mistura, quando você se identifica, seria mais exato do que simplesmente ter uma formulazinha, né? Quando Uhum. você se identifica com o conteúdo e é capaz de falar sobre ele. E de Perfeito. preferência quando isso é espontâneo, né? Preferência, né, professor? Tá, então vamos pegar o segundo parágrafo, mas foi excepcional, tá? Eu diria que foi um dos melhores comentários de parágrafos que a gente pegou aqui. Oh, Então você vai, é verdade, alguns estão gravados, né? Tem gente que não lembra absolutamente nada. Ou às vezes até desvia, né? O caminho da floresta, vai para outro lugar, tá? Aí fica perdido lá, tem que chamar muito bem. Então tá aqui, ó. Ou pensemos no e-mail, né? Você vai ler desse pedacinho. O segundo parágrafo é muito grande. A gente vai interrompê-lo ali na palavra proporciona, onde tá. tem um ponto final. Achou? Achei. Pode ler. Aqui. E aí?
Ele deu aqui, pensemos no e-mail. Ele diz que quando a gente recebe uma mensagem pelo smartphone ou um e-mail, gera uma ansiedade do que aquilo quer dizer, do que aquilo quer. Aí eu... Direto ao ponto, não tem problema. Não precisa ser uma fórmula, como eu disse, né? Mas você poderia dizer que temos gatilhos variados, né, que nos leva automaticamente a executar coisas. Isso pode ser Sim, bom ou ruim, sim, dependendo do que o estímulo provoca, né? sim. Às vezes, discussões no trânsito, ou então acusação, mecanismo de defesa, Uhum, não é? perfeito, perfeito. É isso Tá. mesmo. E aí você entra no propriamente dito, né? Que é o caso aí do sininho que toca, né? Quando Sim. recebe mensagem. O que mais que você não pode olhar para o texto em momento nenhum, né? Eu vi que você está dando uma olhadinha suave. Crime mortal. Quando eu releio, eu mando uma mensagem para o cérebro dizendo que não preciso memorizar nem entender. Isso é desnecessário, porque caso isso ocorra, eu vou lá e leio ou releio várias vezes. Não, não Então, eu pode. condiciono o meu cérebro a não se preocupar em reter os detalhes numa primeira leitura. E Perfeito. isso Não pode ser pode. fatal, né? Por exemplo, dependendo de onde você está, você não vai ter uma segunda oportunidade de ler uma informação que vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Então, desenvolve o parágrafo, Posso continuar? claro. Tá, então é a partir de essa Ah, expectativa. não, perdão, você vai continuar do mesmo parágrafo. Você começou, eu só estou ajudando. Isso, ela terminou em e-mail proporciona, ponto. É, Aí vem ponto. essa expectativa. Não, não, você vai ler, você vai continuar falando do parágrafo, você só falou um pouquinho. Eu estou no mesmo parágrafo, essa expectativa, se não for satisfeita, pode ser. Não Pode... pode ler, lembra? Ah, mas esse aqui eu não li ainda. Não, mas não é para ler mais nada, é para falar do que você leu agora. Ah, tá, então. Ih, professor, agora eu Que é o estava com lance, é ponta o da lance língua. é o lance do sininho, né? Lembra? Do que é o do sininho? Eu já O estou e-mail. É, eu já o estou e-mail. confundendo aqui as coisas, professor, desculpa. Tô... Acontece, é normal, tá? Principalmente porque é a segunda aula. Então, você fez uma entrada no segundo parágrafo sem introdução, eu estava falando sobre isso, Ok, tá? E aí não precisa necessariamente ter uma formulazinha, mas o que eu falei mais foi sobre não olhar para o texto. E aí eu vejo que de vez em quando você dispara aí um automático para dar essa olhada, exatamente. Para isso não ocorrer, você usa um marcador de página e fecha o livro. perfeito, tá fechado. Ok, então tenta desenvolver o segundo parágrafo mais um pouco. Em relação ao segundo parágrafo, realmente eu não prestei muita atenção. Tá. Eu li muito Então, eu inglês. vou complementar para você, que eu li umas 4 vezes, né? Não gasto nem um segundo para fazer isso. Então, está dizendo que o sininho, né, ele está vinculado, é uma associação a uma urgência ou curiosidade. Eu diria, né, ele também fala no parágrafo, né, sobre os disparos de mensagens instantâneas de bate-papo ou os aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp, né, Telegram, etc. O ponto forte aí é que a gente diminui a atenção do que a gente está fazendo quando esses disparos acontecem. E o cérebro ansioso, que ele comentou no primeiro parágrafo, vai intensificando essa intensidade a tal ponto que aquilo que você está fazendo deixa de ser importante para você ter que ir lá e olhar e ler a mensagem. Não é verdade? Sim, sim, é o que mais acontece. Ou seja, ele está querendo mostrar que os mecanismos, os hábitos, são extremamente importantes, né? Sim, os mecanismos utilizados para fazer a leitura. Não, não, o mecanismo do hábito, nós estamos falando Ah, do sobre o ar. livro, certo? Então, você vai ler o terceiro parágrafo, terceiro Ok. pedaço, na verdade, que a gente quebrou, né? Uhum. Então, começa assim, ó, essa expectativa, e você vai terminar na palavra virtual, onde tem um ponto final antes do parêntese.
Ah, tá. Então, ok. Eu vou começar a ler agora, tá? Pode ler. 1, 2, 3, já. Ok. E aí? Ele utiliza, eu acho engraçado, né, conceitos da década passada, né? Esses estudos aqui começaram em 1990, né? Então, o que você lembra? Pode fazer introdução ou ir direto ao ponto, comentar no final. Hoje eu tô ruim, professor. Ok. Então, não é que você está ruim, não, tá? Isso é só uma desculpa que você arranjou para dizer que não lembra, Sim, tá? eu lembro. Então, é porque você é excepcional. Você fez 52 pontos no teste inicial, tá? O normal é 20 pontos. Então, olha só, Priscila, o que acontece aí? Ele está falando, né, sobre os executivos que, reunidos numa mesa, né, ao ter os toques e os sinais de mensagens ou e-mails, ficam ansiosos, né, sabendo que seus Blackberries, né, estão debaixo da mesa e que é como se fosse uma ansiedade parecida aos últimos resultados de uma partida de futebol. Quer dizer, para quem é fanático, não é meu caso, olha, tá vendo eu acrescentando? É muito legal você estar descobrindo aí se o seu time ganhou, perdeu, ou o rival correspondente está numa linha, né, de risco, ou, né, até mesmo desprestigiando, desfavorecendo o seu time. Então, geralmente mais, inclusive, homens, né, têm essa expectativa e curiosidade. O exemplo, acredito eu, foi mais masculino do que feminino. Mas o fato é que ele só quis ilustrar a expectativa dos executivos, que apesar de estarem numa reunião extremamente séria e produtiva, né, também desencadeiam. Então, independe de grau de escolaridade, de importância, né, o estímulo, ou seja, o hábito, uma vez criado, ele te impulsiona a executá-lo. Sim. E isso Própria pode ser uma ferramenta extremamente poderosa ao nosso favor. é isso que eu quero. E é isso que o livro vai ensinar. Né? Criar hábitos poderosos que te impulsionem a resultados fora da curva, né? Tá. É claro que eu estou muito acostumado a fazer isso. Eu visitei dezenas de milhares de salas de aula. Em cada sala de aula, eu fazia a explicação do parágrafo, aliás, Uhum. na verdade, da página inteira. Eu Sim. perdi a conta de quantos milhares de vezes eu fui numa sala de aula, pedi um livro e dizia assim: eu vou ler essa página e depois eu vou explicar para vocês o que está escrito e alguém vai conferir para ver se o que eu digo é verdade. Essa frase eu acho que eu falei no mínimo umas 50 mil vezes. Tá? E eu estava sob pressão total. Eu podia reler? Não, imagino que não. Eu podia dar uma olhadinha? Não, imagino que não. E se eu errasse? Se errar, errou. O que você... Se eu errasse, eu era linchado, Priscila. Então, como é que eu interrompo uma sala de aula falando que leio rápido, que entendo acima da média, né? E depois não presto conta disso? Eu vi que caiu sua conexão, mas você voltou, né? Sim, Tá, conexão. só não estou lhe vendo ainda, Ah, tá, mas deixa eu o que eu desabilitar aqui. estava dizendo é que eu seria linchado, né? Porque você, poxa, esse cara interrompeu minha aula, falando que lê rápido, que memoriza, e não o fez. Tipo, não dá, né? Não, não dá para confiar. Imperdoável. Então, você entendeu como é que eu aprendi isso? Eu tinha uma dor, que era o problema que seria causado e o constrangimento se eu não lembrasse, e, ao mesmo tempo, um prazer que seria aplaudido se eu fosse bem-sucedido. Os dois pontos eram extremamente sérios. O aplauso, que todo mundo quer, Com e certeza. a decepção das pessoas caso eu não falasse. Então, eu fiquei extremamente treinado nisso aí. Eu leio de cabeça para baixo, consigo ler inglês e espanhol e explicar. Mas eu Agora, fiz milhares de vezes, milhares e milhares.
coisa que a Priscila vai começar hoje. Então, é perfeitamente normal que a Priscila, no primeiro, foi bem. Sorte de principiante. Já passou o principiante, foi semana passada, principiante, né? No segundo parágrafo, você foi mais ou menos, no terceiro, você teve um branco. Uhum. Tá? Quando você for treinar sozinha, nesse caso, você não volta quando der branco. Não volta. Não volta. Você vai para o próximo. Eu não posso ler em voz alta, eu não posso explicar olhando, eu não posso reler, eu não posso conferir, não posso dar uma pescadinha. Tá? Então, você viu que o exercício é simples, lê o parágrafo, explica, lê o parágrafo, explica, se for muito grande eu quebro em 2 ou 3 pedaços, mas não é fácil. Na hora do vamos ver, ler isso. Dá uma travadinha, não dá? Oh. Mas como você é extremamente disciplinada, logo você cria o hábito e isso vai ser fácil de fazer. Eu quero fazer isso com as minhas coisas de estudo também. Eu não sugiro que você pegue agora, né? Porque você imagine, se lendo O Poder do Hábito, que é um livrozinho fabricado para vender. Concorda comigo? Sim, sim. Ele está preocupado se o público dele está gostando, né? E que vai provavelmente indicar ou comprar o próximo, não é? Sim. Não é aquele tratado de medicina que você não está preocupado se a pessoa vai entender. Se ele quiser entender, ele que pesquise, que descubra, que vá atrás. E provavelmente esse é o material que você está querendo encarar. É verdade. Então, nós vamos melhorar nossa habilidade no livrinho mais fácil, mais preocupado com o que eu aprenda, para que na hora de eu pegar um livro num nível um pouquinho mais sofisticado, eu entre com facilidade. Perfeito. Só para fechar, tem uma história que vai fazer você ficar confortável, tá? Um camarada tocava piano, e ao terminar o concerto, todo mundo aplaudiu, e sempre chegam uns 2 ou 3 para conversar, querer pegar, forçar a amizade, né? Então, aí falou com ele bem assim, olha, achei fantástico a maneira como você toca, e eu daria a minha vida para tocar piano desse jeito. Aí o pianista olhou assim, falou, bom, agradeço, né, pelo elogio, mas com relação a dar a vida para tocar piano desse jeito, foi o que eu fiz. Não caiu do céu, eu não nasci tocando, e olha, pensa que eu... Essa habilidade foi adquirida no laço. Adquirida, mas tem gente que chega assim, nossa, eu queria tanto fazer isso que você faz. Mas então faz. É só começar. Se é bom, né, e quiser e persistir, boa sorte. E o legal é que a nossa aqui, a leitura dinâmica, ela não é assim difícil, tá? É simples, mas vai exigir que você faça um pouquinho de repetição. Vou tentar fazer mais repetição. Tá.